Olá, estamos de volta com mais um episódio de nossa série estudando o livro Roteiro. Eu e Marcos Di Mário temos apresentado toda semana em episódios com média de 30 minutos estudos sobre este magnífico livro ditado pelo Espírito Emmanuel, na nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. E hoje com o capítulo 3, que vamos estudar junto com o professor Marcos Di Mário. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Orson. Um prazer estar novamente aqui com você. E hoje abordando um capítulo em que Emmanuel nos dá uma verdadeira aula sobre o corpo físico, não é verdade? Então, realmente, espero que todos gostem. Exatamente. No capítulo anterior, no episódio anterior, nós vimos aí sobre os anseios de progresso e a importância da dedicação para alcançar isso e a limitação que o corpo físico oferece. Todavia, para quem achou que as limitações eram motivo de desânimo, agora vamos ficar absolutamente animados, empolgados com os tesouros desse instrumento físico que todos dispomos. Emmanuel o chama, no capítulo 3, de o santuário sublime. Vamos deixar aí para o Marcos começar com a primeira frase que nós selecionamos aqui, o primeiro tópico para iniciar o estudo deste episódio específico. Muito bem. Esse tópico, na verdade, compõe o segundo parágrafo desse capítulo, então, onde o Emmanuel está nos dizendo que raros estudiosos se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma em temporário aprendizado na Terra. Bem, Emmanuel tem razão quando ele diz que são raros os estudiosos, os cientistas, que se lembram de todos os prodígios do nosso corpo humano, que funciona no modo automático. A inteligência artificial que hoje nós estamos alcançando já está no nosso corpo humano há milênios, porque nós não pensamos na circulação sanguínea, nós não damos ordens para o coração bombear o sangue, bater e manter esta vida. Nós não pensamos nos neurônios que compõem o nosso cérebro e facilitam a nossa manifestação. Na verdade, não é, Orson? Nós mal pensamos no nosso corpo físico, a não ser quando ele acusa alguma coisa. Né? Dá uma dor aqui, um probleminha ali, e aí você vai pensar nele. E os nossos cientistas estão muito preocupados em descobrir planetas, galáxias, né, em fazer viagens interestelares e desenvolver uma série de tecnologias atuais aqui na nossa humanidade e muitas vezes esquecidos, que estão não apenas diante de, mas estão ocupando, estão se utilizando de um corpo que é sublime, é uma super máquina, é uma coisa extraordinária. Hoje nós já sabemos, por exemplo, que nosso cérebro é composto de bilhões de neurônios. Esses neurônios fazem as famosas sinapses, transmitindo forças energéticas, e através dessas forças energéticas nós conseguimos pensar, nós conseguimos falar, nós conseguimos sentir. Mas os cientistas não sabem exatamente como isso funciona e também não sabem onde fica a memória, não sabem também onde fica a mente, porque já se sabe que a mente é extrafísica, né? Ela não está exatamente no cérebro, tanto que você pode ter o cérebro lesado num hemisfério, uma lesão grave, e muitas pessoas, apesar dessa lesão, não ficam com sequelas, porque o outro hemisfério cerebral, por algum motivo que a ciência desconhece, assume as funções daquele outro que foi lesionado. E muitas vezes você sequer perde a memória. Minha esposa trabalha em hospital e ela vem com as histórias, muitos exemplos de pessoas que dão entrada na emergência e têm que ser ressuscitadas, um longo trabalho porfiado lá dos médicos e enfermeiros, e depois de muito tempo se consegue. Bom, mas segundo os estudos científicos, essa pessoa vai
voltar, mas com sequelas. E quantas vezes, contrariando todos os estudos científicos da medicina, a pessoa retoma a sua consciência sem nenhuma sequela, retoma a sua vida plenamente. E os médicos balançam a cabeça e dizem, bem, não temos explicação. Isso aí, na verdade, seria impossível, mas o fato está aqui na nossa frente. A pessoa voltou e não aconteceu nada com ela. Então, nós precisamos ter um pouco mais de humildade e olharmos para o nosso corpo, que é uma realização da sabedoria divina, e lembrar que ele é um templo majestoso, profundo, sem igual aqui na face da Terra. Nós precisamos nos debruçar melhor no nosso corpo biológico como o templo da alma. Pois é, Marcos. E o Emmanuel chega a se referir aí no 4º parágrafo do capítulo, que é uma obra maravilhosa da obra divina. É uma das super maravilhas da obra divina. Dada a complexidade e, sem dúvida nenhuma, os prodígios, como o Emmanuel se referiu aí, que o corpo humano possui. E é uma realização paciente da sabedoria divina nos milênios. O corpo ele vem sofrendo alterações, progressos, acompanhamentos dos espíritos responsáveis por essa potente máquina física que, como você disse tão bem lá no começo, nós não nos preocupamos com o corpo, a não ser se ele tem dor, né? Se ele está com alguma disfunção ou uma função alterada, senão a gente nem pensa nele. Agora, Marcos de Mário, essa expressão prodígios do corpo humano, Emmanuel faz um relato tão bonito aí no 3º parágrafo do capítulo, referindo-se à quantidade de órgãos, de sistemas, de quantidade de elementos que colaboram para o funcionamento perfeito do corpo, que uma pessoa que lê esse parágrafo aí, que é o 3º, ela vai perder o direito de reclamar da vida. Vai ficar até meio sem graça se for reclamar das dificuldades, de reclamar de Deus, porque, Marcos, o corpo humano é um presente da divindade para o espírito humano fazer os seus aprendizados durante a encarnação. Dada a complexidade, dada a quantidade de recursos que o corpo possui, para que o espírito atue conscientemente no relacionamento, no progresso de si mesmo, no aprendizado que precisa fazer, no amadurecimento das ideias, dispondo de ferramentas maravilhosas, que Emmanuel vai chamar depois no 4º capítulo de uma das super maravilhas da obra divina. Quer dizer, a obra divina é sábia, a obra divina ela é perfeita. Agora, nós causamos prejuízos a esse corpo, Marcos, mas, no entanto, ele é de uma potencialidade tremenda. Eu gostaria até que você destacasse alguns itens, por curiosidade didática aqui, do que está no 3º parágrafo. Sem dúvida. Nesse 3º parágrafo, o Emmanuel faz uma descrição do nosso corpo biológico, que realmente é uma descrição maravilhosa, e nos faz recordar, né, que a nossa inteligência artificial atual, humana, nossa, mas ela está muito longe o que eu vou aqui chamar de inteligência artificial divina, que faz esse nosso corpo realmente funcionar. Eu vou passar aqui a palavra para o Emmanuel, alguns exemplos que ele dá aqui quando olhamos para o nosso corpo biológico. Ele começa falando do milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células. O aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Agora, Emmanuel vai nos lembrar a câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as teias da memória, como patrimônio inalienável do espírito. O parque da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma,
que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. E aí, na sequência, ele vai lembrar o centro da fala, a sede miraculosa do gosto, vai nos lembrar aqui as revelações do esqueleto ósseo, das fibras musculares, o aparelho digestivo e assim por diante. E ele nos lembrando que tudo isso funciona de uma forma assim maravilhosa, e tudo se interrelaciona, mantendo este nosso organismo vivo, sem que precisemos efetivamente lembrar dessas funções para que elas realmente executem aquilo para que foram projetadas. Agora, como você falou, Orson, o problema não é o corpo biológico, o problema somos nós, ou seja, o que fazemos com ele. Porque a maior parte das nossas doenças, dos problemas que temos, é porque não cuidamos direito do nosso corpo e o levamos a disfunções. Essa que é a grande verdade. Então, nós precisamos perceber que estamos usando um organismo vivo que impressiona qualquer pesquisador e que precisamos saber cuidar dele, porque é dádiva divina, é empréstimo para esta nossa encarnação, e teremos que prestar contas do que estamos fazendo com ele quando desencarnarmos. Pois é, Marcos, não é à toa que Emmanuel deu título ao capítulo Santuário Sublime. Depois de todas essas observações que você relacionou e que nós queremos convidar o telespectador, o ouvinte, a buscar na internet esse capítulo 3, o Santuário Sublime, que você vai achar em PDF, para ler esse terceiro parágrafo do capítulo 3 dessa obra roteiro. Porque verdadeiramente, quando a gente lê isso aí, a gente fica encantado, maravilhado, entusiasmado e ao mesmo tempo envergonhado com a negligência que muitas vezes temos com o próprio corpo. Por isso é que, depois desse terceiro parágrafo, como eu já havia comentado, ele vai dizer que no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Eu fico imaginando, Marcos, a construção, a elaboração de todo este complexo mecanismo que funciona, como você disse, automaticamente, sem que precisamos nos preocupar com esse funcionamento, e ali, numa harmonia perfeita. Só que aí entram os nossos excessos, os nossos abusos, que prejudicam o funcionamento. Aí tem uma série de outros fatores. Mas, em essência, o corpo é uma máquina perfeita, que sofre os abusos de nossa imprevidência, infelizmente. Nós sabemos, Orson, e isso é informação da nossa ciência, nós sabemos que o corpo humano ele teve toda uma evolução a partir, então, dos elementos mais primitivos de constituição biológica aqui na Terra. Então, isso é um fato científico. Então, nós sabemos que o corpo foi evoluindo até chegar no corpo que hoje nós temos, do chamado Homo sapiens, agora também um Homo tecnológicos. Então, houve toda uma evolução. Ok. Agora, existe uma segunda evolução, se podemos nos referir assim. Então, nessa primeira evolução, nós vemos, então, toda essa elaboração divina, paulatina, para chegar ao corpo biológico que hoje nós temos. Agora, como nós temos a reencarnação, isso quer dizer que, a cada nova existência, nós temos que fazer a elaboração de um novo corpo biológico. Esse novo corpo biológico, ele vai obedecer leis espirituais e leis materiais, essas ligadas à hereditariedade e à genética. Mas também tem as leis espirituais. Por quê? Porque o corpo biológico, ele surge a partir do corpo espiritual, que é o perispírito. Por isso, nossa Joana de Ângeles, por exemplo, essa benfeitora espiritual, diz que o perispírito é o modelo organizador biológico.
Então, nós não temos que reclamar do corpo que temos nesta encarnação, porque somos construtores desse mesmo corpo, que está sempre de acordo com as nossas necessidades. Corpo que será cada vez mais aperfeiçoado na medida em que vamos vencendo as nossas más tendências, na medida em que vamos praticando a caridade, o bem, porque isso nos moraliza, isso vai nos espiritualizar. Ou seja, as pessoas precisam entender que não é Deus que escolhe o nosso corpo. Ele não chama você e diz, olha, por causa desse seu passado, por causa dessas suas necessidades, eu vou te dar um corpo assim ou assado. Não é assim que funciona, porque tudo já está em nós mesmos, perante a lei divina. Então, a nossa consciência, através, então, do perispírito, vai modelar esse novo corpo. Então, nós temos o corpo que nós mesmos construímos e que necessitamos. E como ele está dentro das nossas necessidades, nós não temos que reclamar. Até porque, se você tivesse um corpo perfeito, vamos fazer aqui um faz de conta que você tenha problemas aí no seu corpo, mas será que com o corpo perfeito você iria ficar no bem? Vamos recordar que o Chico Xavier sempre teve problemas oculares graves, numa época que não existiam ainda cirurgias que existem hoje para fazer uma série de correções. E o Zé Arigó, esse grande médium de cura, que recebia o espírito do Dr. Fritz, o Zé Arigó foi muito amigo do Chico e disse a ele, Chico, o Dr. Fritz me disse que tem autorização da espiritualidade superior para fazer a cirurgia dos seus olhos. E você vai ficar bem, vai voltar a enxergar normalmente. Marca lá comigo. Aí o Chico Xavier foi conversar com o Emmanuel, seu benfeitor espiritual. Olha, o Zé Rigol me disse que pode fazer a cirurgia dos meus olhos, é verdade? E o Emmanuel disse, sim, é verdade. Se você for até ele, lá em Congonhas do Campo, e se submeter à cirurgia, o nosso irmão Dr. Fritz realmente vai curar os seus olhos. Aí o Chico, entusiasmado, né? Puxa, então eu vou marcar logo lá com o Zé Rigol. Aí o Emmanuel colocou a vírgula. Entretanto, há uma pergunta que eu preciso fazer para você, que é a seguinte. Hoje, com a sua visão aí debilitada, defeituosa, você não tem problema nenhum em atender, seja lá quem for, do feio ao bonito, do gordo ao magro. Todos são seus irmãos e suas irmãs. Vindo a enxergar normalmente, você continuará assim? Uma mulher bonita, vistosa na sua frente, você vai continuar tranquilo e equilibrado como foi até hoje? Aí o Chico parou, pensou, meditou, olhou lá para o Emmanuel e disse, bom, pensando bem, é melhor eu ficar como eu estou. Calma, porque você pode acabar repetindo erros que já cometeu no passado. Então, agradecemos a Deus o corpo que nós temos e aprendamos a viver com ele como ele é. E aproveitando esta deixa de Emmanuel no capítulo magnífico, falando sobre o sublime templo, eu não posso deixar de ler um trecho, um parágrafo aqui, diz Emmanuel, da cabeça aos pés, sentimos a glória do supremo idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade, olha a expressão que ele usa, estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis, por meio dela a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. Que parágrafo belíssimo esse, Marcos, trazido pelo nosso Emmanuel. Que também vai se referir, Marcos, aos corpos mutilados. Você falou aí agora da enfermidade, da doença ocular do Chico, e o Emmanuel vai dizer, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na Terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer.
não nos damos conta da importância do corpo físico, Marcos. Nós que aparentemente somos, sem nenhuma deformidade, sem nenhuma mutilação, costumamos reclamar. Imaginem aqueles que têm o corpo mutilado, disforme, é mais difícil, mais complicado. No entanto, Emmanuel chama esses corpos, ainda que mutilados ou disformes, de uma bênção. Porque a percepção que nós temos quando estamos no mundo espiritual é muito diferente da percepção que temos quando estamos aqui encarnados. Aqui encarnados, nós temos esse mau hábito de reclamar e que gostaríamos de ter um corpo melhor. Por que reencarnar nessa situação? Porque eu não posso fazer isso, porque me limita naquilo. Mas quando estamos desencarnados e participamos do planejamento reencarnatório, aí é que nós vemos o quanto que o corpo é sublime e quanto é dádiva reencarnar. E o que o corpo estará sempre de acordo com o que semeamos no passado e com as nossas necessidades de aprendizado. É por isso que nós espíritas nos colocamos totalmente contrários ao aborto, a não ser aquela exceção de ser preferível salvar a vida da mãe, porque aquele espírito que iria reencarnar, lá na frente, terá, então, uma nova oportunidade. Mas a ciência, os exames mostraram que ele vai ter defeito disso e daquilo, né, que o corpo vai apresentar sequela disso e daquilo, então é melhor abortar. Não. Para esse espírito é dádiva, mesmo que ele só tenha alguns minutos de vida. Sim, mas e para os pais? É sempre uma prova. Mas lembrando que os pais estão ligados a esse espírito agora, né, como filho. Porque o acaso não existe. Então, não nos queixemos. Se eu tenho o corpo apresentando determinado defeito, né, determinada síndrome, e isso está ligado a mim mesmo. Eu, por exemplo, uso óculos desde os meus 3 anos de idade. Tá? E aí eu sempre digo assim, gente, olha só, fala-se muito dos portadores de necessidades especiais. Eu sou um portador de necessidade especial. Sou um deficiente visual. Né? Enxergo muito mais pelo olho direito do que pelo olho esquerdo. E, aliás, recentemente, fazendo a revisão, a médica disse assim, senhor Marcos, em relação ao seu olho esquerdo, nada a fazer. E aí eu olhei para ela e disse, eu já conheço isso há muito tempo. O olho esquerdo não tem mais solução. Tá? Mas está tudo bem, eu não tenho nada que reclamar. Agora, isso está ligado ao meu passado. É a minha prova nesta atual existência. Então, o corpo, que é esse santuário sublime, ele estará sempre de acordo com a nossa própria construção íntima, interior, ao longo das encarnações, e as necessidades pelas quais nós precisamos passar aqui, seja para reparar o passado, seja para ganhar mais humildade, e assim por diante. Portanto, como diz o Emmanuel, mesmo lesionado, nós temos que agradecer a Deus pela bênção desse corpo. Por outro lado, Marcos, esta bênção indica ao seu portador, aquele que está usando o corpo, o cuidado por preservá-lo de perigos, de cuidados, cercá-lo de cuidados para preservar a saúde. Porque normalmente, Marcos, você sabe disso, nós também fomos jovens, normalmente na juventude não temos os cuidados devidos com a saúde do corpo, negligenciamos a saúde, abusamos de todo tipo de comportamento, o que naturalmente vai apresentar resultados na maturidade. E às vezes causamos até o envelhecimento precoce, como o próprio Emmanuel cita aqui no seu parágrafo. E isto redundará em prejuízo para o bem-estar do espírito. Então, o nosso Emmanuel, com toda a sabedoria, depois de descrever essas situações de negligência, descuidos ou cuidados com a saúde, vai dizer, né? Dia surge no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele para a conquista do abençoado salário do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas.
Esse parágrafo final do capítulo apresenta com clareza o que é a reencarnação. Nós partimos do mundo e chegamos no mundo espiritual, fazemos uma autoavaliação, percebemos a perda de tempo, percebemos a negligência com que nos portamos, o comportamento inadequado, e aí suplicamos o retorno ao mundo. E aí a paternidade divina, em toda a sua grandeza, nos concede um novo corpo. Olha que coisa maravilhosa. Sem dúvida, Ócio, a sua fala é muito importante. Então, vamos dirigir algumas palavras aos jovens espíritas, aqueles que estão aqui acompanhando este nosso estudo. Porque na juventude, de fato, nós temos muitas energias, muitos ideais, muitos sonhos, mas também temos muita indisciplina e às vezes nos deixamos levar pelas coisas do mundo e desgastamos essa dádiva sublime que é o nosso corpo biológico. Então, se você que está aí nos assistindo está nessa fase da juventude, lembre-se que você tem toda uma vida pela frente e não precisa correr, nem precisa experimentar de tudo para saber como é. Porque nós temos os exemplos aí que estão na nossa vida cotidiana. Então, tem que ter calma, um autocontrole, para que não aconteça depois, com a idade avançando, você vir a se arrepender. Se eu tivesse me controlado naquela época, se eu não tivesse me desgastado naquelas noitadas, isso, as festas e aquilo, hoje eu estaria numa condição melhor. Então, tem que ter calma para poder viver da melhor maneira possível. E para não acontecer isso que o Emmanuel está apontando aí no seu texto, que é você, então, acabar desencarnando, e desencarnando faz essa tomada de consciência e vê que desperdiçou a dádiva divina. E aí o que acontece, então? O que vai acontecer? Você vai suplicar um novo corpo. Porque aí, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquela encarnação era para que eu me melhorasse, era a grande oportunidade. E aí você suplica o retorno. Aí Deus é bom, Deus é justo, ele não vai fechar as portas. Mas o que ele espera é que você, então, na nova oportunidade, agora mais consciente, você consiga equilibrar essas suas energias e não desgaste o corpo biológico do jeito que você desgastou na encarnação passada. Então, cuidemos do corpo. Você precisa fazer caminhada? Faça caminhada. Exercícios físicos? Ótimo, tudo bem. Mas não precisa exagerar. Você quer fazer uma dieta alimentar? Faça, mas também com equilíbrio, com orientação. É isso que nós temos que fazer. E aí vamos seguindo. Quanto tempo eu vou viver aqui na Terra? Só Deus o sabe. Nós não temos a mínima ideia. Mas o importante é ter ideais positivos, ideais no campo do bem, da nossa espiritualização, do bem coletivo, e irmos trabalhando sempre com as nossas forças, canalizando as nossas energias, sem desgastes outros, que na verdade são desnecessários e que nós podemos desencarnar, não é, Orson? E sermos até classificados como suicidas. Sim. Porque mal utilizamos o corpo, gastamos prematuramente as energias e vamos ter que responder por isso. Muito bem colocado, Marcos. E o estudo continua. Esse belíssimo capítulo nós queremos recomendar a você que procure ler na íntegra, porque vai trazer grande contribuição à sua reflexão. E na próxima semana, no próximo episódio, o capítulo número 4, nós vamos estudar o título Na Senda Evolutiva. Emmanuel prossegue com o seu magnífico livro Roteiro. Muito obrigado a você com o nosso trabalho, nossos episódios Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Estudando o livro Roteiro, eu e Marcos de Mário. Muito obrigado e até a próxima semana. Agradecidos a todos vocês. Até lá.